Aqui Deutamar Costa, discípulo do profeta Caco Filipe, aqui no Brasil, no estado do Pará, e falo das cidades de Paraopebas. Sou discípulo do profeta Caco Filipe desde março de 2016 e feliz do homem que pode reconhecer o profeta de Deus de sua geração. Reconhecer os profetas de Deus de gerações passadas, e não há nada de especial nisso. É bom, isso é bom, reconhecer Jesus, reconhecer Paulo, reconhecer Irineu, reconhecer Lutero, reconhecer Noé, Enoque, reconhecer os profetas da Bíblia, e até mesmo os profetas que não estão na Bíblia. Reconhecer esses profetas como sendo profetas de Deus é bom. Mas isso não pode salvar ninguém. Não há grandeza nisso, não há nada de especial nisso. Mas a grandeza, o fato de alguém querer a salvação, buscar a salvação, ele encontra a salvação em reconhecer o profeta de sua geração. Hoje alguém pode dizer que William Branham foi um verdadeiro profeta, que Lutero foi um verdadeiro profeta, que John Wesley foi um verdadeiro profeta. Podem reconhecer que Jesus de Nazaré foi um verdadeiro profeta e redimiu a humanidade. A humanidade pode reconhecer isto ou aquilo que aconteceu no passado, mas isso não pode dar a eles salvação. A salvação é quando um homem, um filho de Deus, tem a capacidade de reconhecer o tempo de sua visitação, ou seja, o tempo que Deus está visitando ele por meio de um profeta mensageiro. E hoje, domingo, eu andando pelas ruas, fazendo evangelização aqui na cidade de Paraopebas, me deparei com centenas de pessoas, todas bem vestidas, homens, mulheres, crianças, jovens, de todos os tipos, de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as raças, né? Brancos, negros, pardos, mestiços, estavam caminhando bem vestidos em direção a igrejas, com as suas Bíblias debaixo do braço. E o interessante é que eles cruzavam uns pelos outros. Uns estavam com a Bíblia debaixo do braço, indo em uma direção, indo para uma igreja, e outros com a Bíblia debaixo do braço, andando em direção oposta, indo para outra igreja. Mas a pergunta a se fazer a estas pessoas, se elas dizem ter o mesmo Deus, se elas têm a mesma Bíblia, se elas dizem ter o mesmo Espírito Santo e vão para o mesmo paraíso, por que eles não estão na mesma igreja? Por que não se reúnem no mesmo lugar? Por que os seus pastores não é o mesmo? Sabemos que um pastor da Igreja Assembleia de Deus de Missão não pode ser um pastor na Igreja Assembleia de Deus de Madureira, ou na Igreja Assembleia de Deus do Serta, ou na Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, a não ser que ele deixe esta Assembleia de Deus a qual ele faz parte. Sabemos que um pastor adventista não pode ser um ancião na Igreja Congregação Cristã, a não ser que ele deixe o adventismo. Sabemos que um pastor adventista não pode ser um pastor na Igreja Batista. Então esses que estão nos domingos de manhã e principalmente nos domingos à noite, carregando as Bíblias debaixo do braço, indo para lugares a qual eles chamam de igrejas, a pergunta é: a qual Deus eles estão indo adorar? Porque um dia o verdadeiro Deus era o Deus de Enoque, mas depois veio um outro profeta chamado Noé. Agora o verdadeiro Deus era o Deus de Noé. Aqueles que estavam lá com o livro de Enoque, dizendo Jeová é o nosso Deus, Enoque é o nosso profeta, uma vez que Enoque já não estava mais entre eles, uma vez que era Noé que estava ali pregando para eles, o Deus dessas pessoas que estavam dizendo que o seu Deus era Jeová e o seu profeta era Enoque, o seu Deus era o diabo. Uma vez que aquelas pessoas do tempo de Acabe e da rainha Jezabel recusavam a reconhecer que Elias era a boca de Deus em sua geração, e estavam dizendo: o nosso profeta é Noé, o nosso profeta é Moisés, o nosso Deus é Jeová.
O Jeová, que eles diziam ser o seu Deus, na verdade era um demônio disfarçado. Nos dias de Jesus, os fariseus, os saduceus, os helenistas, os herodianos, os essênios, os zelotes, os religiosos do tempo de Jesus Cristo, que tinham as suas sinagogas, que iam todos os sábados para ler os livros dos profetas e fazer os rituais judaicos, eles não reconheciam Jesus. E eles diziam que Abraão era o seu pai, que Moisés era o seu profeta e que Jeová era o seu Deus. Foi preciso Jesus dizer que o Deus deles, o pai deles, era o diabo. Uma vez que eles não poderiam reconhecer Jesus, estavam a servir o diabo. Em 1520, Martinho Lutero provou à humanidade que o Papa Leão X e todos os padres e os cardeais e bispos e arcebispos católicos eram servos de Satanás na terra. E hoje, a quem estas pessoas estão indo adorar e servir nessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, todos os domingos de manhã e à noite? Elas dizem, Jesus Cristo é o nosso Deus. Elas dizem, Jesus Cristo é o nosso profeta. Elas dizem, Brana é o nosso profeta. Alguns estão dizendo, Maomé é o nosso profeta. Carregando as Bíblias debaixo do braço, confessando Jesus Cristo, confessando o teu Espírito Santo, confessando que após a morte vão ao paraíso, mas estão todos divididos na terra e o pior, não conseguem, não podem reconhecer o tempo de sua visitação. Deus visita a terra em cada tempo, em cada geração, em cada época. Um profeta é a boca de Deus na terra. O profeta é o guia dos filhos de Deus na terra. Eu conversei com várias pessoas hoje na cidade de Paraupebas, membros de igrejas, pastores, pregadores, e eles eram unânimes em me dizer que a Bíblia deve ser seguida. Disseram que a Bíblia é a boca de Deus. Disseram que a Bíblia é o porta-voz de Deus. Disseram que a Bíblia é as palavras de salvação, está na Bíblia. Tudo isso disseram. Por que disseram isso? Porque as igrejas deixaram as pessoas em loucas. Sim, as pessoas estão loucas. Elas não estão loucas para as coisas naturais. Elas sabem muito bem que quando está doente deve procurar um médico, tomar certo remédio. Elas sabem que quando estão com problema na justiça deve procurar um bom advogado. Elas sabem que quando vão construir um edifício, uma casa, devem procurar um bom engenheiro. Elas sabem conduzir as suas empresas, os seus negócios. As pessoas não estão loucas para as coisas naturais, mas as pessoas estão loucas para as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais, a ponto de dizer que o Espírito Santo é profeta. E um deles me disse hoje, Jesus Cristo não prometeu enviar o Espírito Santo? Jesus Cristo não disse que enviaria um outro Consolador? Nós não precisamos de profeta, disse ele, porque Jesus Cristo prometeu enviar o Espírito Santo, o Consolador, e que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. De fato, Jesus disse isso. Mas eu perguntei a este moço, eu disse, Jesus fez essa promessa de enviar o Espírito Santo. E de fato ele cumpriu esta promessa em Atos capítulo 2. Mas quando Jesus envia o Espírito Santo, também não foi um homem lá chamado Pedro que levantou para pregar para os judeus? Se o Espírito Santo bastasse, não precisaria de Pedro. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, de acordo com Atos capítulo 2. Mas por que o Cornélio, em Atos capítulo 10, ele precisou de Pedro? O anjo disse a Cornélio, Atos capítulo 10, Cornélio, tudo o que você tem feito é bom, isso está em memória diante de Deus, mas para a salvação você deve chamar Pedro, que é ele que vai dizer o que você tem que fazer. Eu perguntei a este moço, Jesus Cristo de fato enviou o Espírito Santo, por que então Cornélio precisou de Pedro? Ele não sabia responder. De fato, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo. Por que então Jesus Cristo apareceu para Paulo a caminho de Damasco e disse que ele seria enviado aos gentios?
Jesus Cristo enviou de fato o Espírito Santo. Eu perguntei ao moço, por que então o carcereiro de Filipós precisou de Paulo e foi até Paulo perguntar: Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? O Espírito Santo não era o suficiente? Não era o Espírito Santo que tinha a missão de converter as pessoas e levar as pessoas a Deus? Ele não sabia responder. Por que não sabe responder? Porque as igrejas estragou a sua mente. Está contaminado de falsas doutrinas, falsos ensinamentos, teologia, interpretações, achismo, imaginações, pensamentos. Tudo que se ouve nessas igrejas está impregnado na mente das pessoas. As pessoas falam como loucas, já não observam mais as palavras, chegam ao ponto de dizer que Jesus é o profeta hoje na terra. Eu perguntei a um outro moço que estava dizendo que o Espírito Santo é profeta. Eu perguntei se algum lugar da Bíblia diz que um Espírito é profeta? Você pode me mostrar na Bíblia algum profeta que era um Espírito? Que não era um homem de carne e osso, vivo sobre a terra? Algum lugar do Antigo ou Novo Testamento que diz que algum profeta era um espírito? Espírito é profeta? Noé era um espírito? Eu sei que Noé tinha um espírito, mas Noé era um homem vivo na terra. Enoque era um homem vivo na terra. Elias, Samuel, Isaías, Jeremias, Abacuque, Oséias, Sofonias, todos os profetas do Antigo e do Novo Testamento eram homens. Jesus de Nazaré era um homem vivo na terra. Paulo era um homem vivo na terra. As pessoas estão loucas. Os pastores fizeram a humanidade pessoas loucas, a ponto de dizer que a Bíblia que eles carregam debaixo do braço é o Evangelho. Eu perguntei a um outro moço hoje: você pode me dizer o que é Evangelho? Ele deu uma resposta dizendo que Evangelho é pregar a Bíblia, pregar Jesus, pregar isso, pregar aquilo. Eu disse: mas você sabia que Evangelho significa boas novas de salvação? Isto é, notícia nova? Você sabia disso? Agora eu pergunto para você, eu perguntei a ele: se eu disser para as pessoas, se eu começar a pregar para as pessoas que houve um homem chamado Noé e ele construiu uma arca, que houve um homem chamado Enoque que foi transladado, que houve um homem chamado Elias que foi raptado, houve um Jeremias que foi jogado no poço, houve um Jesus de Nazaré que morreu e ressuscitou, houve um Paulo que foi derrubado do cavalo a caminho de Damasco. Se eu pregar estas coisas às pessoas, se eu disser estas coisas às pessoas, isto é notícia nova? E ele não sabia o que dizer. Pregar a Bíblia é pregar a história. Pregar aquilo que Deus já disse no passado, aquilo que Deus fez no passado, por meio dos seus profetas. Parece que as pessoas não param mais para raciocinar a sua mente, o seu cérebro, o seu raciocínio. Parece que está no automático. Falam e não sabem o que estão falando. Pregam e não sabem o que estão pregando. Então Deus envia um profeta para a terra, para tirar os seus filhos da loucura. Tirar os seus filhos da loucura do catolicismo. Tirar os seus filhos da loucura do protestantismo. Tirar os seus filhos da loucura dos evangélicos. Uma loucura evangélica. Tirar os seus filhos dessa loucura do brahmanismo. Tirar os seus filhos da loucura do judaísmo, do budismo, do hinduísmo, do islamismo, do taoísmo, do espiritismo, do sikhismo. Tirar os filhos de Deus da loucura religiosa que o diabo instalou na terra. E hoje eu vendo as pessoas com as suas Bíblias debaixo do braço. Certamente pessoas boas, senhoras, senhores, pais de famílias, idosos, crianças, jovens, casais, caminhando para as igrejas. E elas não sabem que estão caminhando para o inferno. Elas não sabem que o fim dessas igrejas é o inferno. O fim desses pastores é o inferno. E você fica pensando que porque você é um membro, você não é um pregador, você não é um pastor, você não é um apóstolo, você não é um líder de igreja, você também não parará dentro do inferno?
Fica pensando isso para você ver. Você que fica aí dizendo que você dá os seus dízimos para as igrejas e pouco importa o que o pastor faça com ele, o importante é que você já deu. Você que fica aí dizendo que quem vai ser culpado e condenado vai ser o teu pastor e não você. Eu pergunto, e todas as pessoas que tinham sido enganadas lá no tempo de Jesus pelos fariseus e saduceus, que continuaram na sedução, no engano, foram para onde? Foram para o inferno junto com os fariseus e saduceus. Para onde foram os religiosos, os piedosos religiosos, as mulheres de moral, os homens de moral, as pessoas boas do tempo do dilúvio que não aceitaram Noé como profeta de Deus? Foram para o inferno com toda a sua sinceridade. Então essas pessoas caminhando pelas ruas, fazendo sacrifícios, sim, é sacrifício, porque os pastores obrigam as pessoas a ir para a igreja na segunda-feira, obrigam as pessoas a ir para a igreja na terça-feira, obrigam as pessoas a ir para a igreja na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo de manhã e no domingo à noite. E às vezes ainda fazem vigílias. Você já viu alguma igreja do Edir Macedo fechada em algum dia da semana? Você já viu alguma igreja do R.S. Soares fechada em algum dia da semana? Do Valdemiro Santiago? Até as igrejas da Assembleia de Deus agora estão ficando abertas, né? Para receber os dízimos e ofertas. A igreja aqui, a Assembleia de Deus de Missão de Paraupebas, liderada pelo pastor Fenelon Sobrinho, é aberto o dia inteiro. Os escritórios lá estão abertos o dia inteiro. Para quê? Para receber os dízimos e ofertas do povo. As pessoas chegando e entregando os seus dízimos e ofertas, os pastores colocam as mãos sobre elas para orar, para dizer que está abençoando essas pessoas. E o que vai acontecer com essas pessoas depois de ir para os cultos durante 30 anos, todos os dias da semana, 40 anos, 50 anos, pegando o pão dos filhos e dando às igrejas, aos pastores, sacrificando tudo que tem, tudo que pode?